você. Não vale a pena tentar ser outra pessoa. Olá, amados, a paz de Jesus para vocês. Agora estou voltando mais uma vez com a palavra de Deus, mensagem de fé. Hoje eu vou meditar a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo falando da comunidade dos Coríntios, o capítulo 1, versículo 22 e 25. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os judeus pedem sinais e os gregos procuram a sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, ele é o Messias, poder de Deus e sabedoria de Deus. A loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus amados irmãos, para aqueles que são chamados, Ele, o próprio Jesus, é o poder de Deus, é a própria sabedoria de Deus. Então nós não precisamos de ficar pedindo sinal. O que precisamos é acreditar nesse Jesus que é o próprio Deus. Ele que traz sempre, que trouxe, quando nasceu, já trouxe esse poder, já veio com esse poder, ele já é o próprio sinal para as nossas vidas. Mas muitas vezes nós ficamos aí pedindo sinal para Deus. Muitas são as pessoas que dizem acreditar em Deus, mas talvez muitas vezes porque elas esperam de Deus, esperam de Jesus, né? Esperam um anúncio de Jesus que venha falar apenas de riqueza. Talvez muitas vezes esperamos um Deus apenas que venha nos apresentar riquezas, coisas grandes, mas Jesus é simples. Jesus nasceu num lugar muito simples. Então nós não podemos ficar pedindo sinais. E Paulo, ele está lá pregando para a comunidade dos Coríntios. Então Paulo explica para eles, Paulo está falando para eles. Os judeus pedem sinais, os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, anunciamos o Cristo crucificado. E o Cristo crucificado, diz aqui a palavra, para eles era um escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para aqueles que são chamados, Jesus não é um escândalo, não é um sinal de escândalo, mas ele é o próprio sinal. Ele é o próprio poder de Deus na nossa vida. Ele é a própria sabedoria, meus amados irmãos. Nós precisamos acreditar. E aquele que é chamado e acredita, ele sabe. Aquele que é chamado, a palavra diz, pode ser judeu, pode ser grego, pode ser quem for. Se ele é chamado por Deus, ele não precisa pedir sinal, porque ele sabe que Jesus é o Messias, o Filho de Deus e o próprio poder de Deus, o próprio sinal. Então, meus amados irmãos, muitas vezes nós ficamos pedindo sinais, né? Falamos acreditar em Deus, ficamos falando que acreditamos em Deus, mas muitas vezes nós parecemos mais ou menos assim, né? Essas pessoas que ficam falando com Deus, dizendo que acreditam em Deus, mas que se não acontecer uma coisa, algo uma realização do jeito que ele pede, na hora que ele quer, no tempo dele, do jeito que ele quer que seja, ele então não acredita. Muitas vezes nós somos assim porque nós ficamos querendo que Deus dê primeiro um sinal. Se Deus me dá um sinal, eu acredito.
Muitos fazem até falsas promessas, diz: olha, Senhor, se tu fizer isso para mim, eu vou fazer isso para você. Se o Senhor me der isso, eu vou te dar aquilo. Olha, mas Deus não troca graça com ninguém. Deus já é o Deus da bênção e Ele não fica trocando. Deus não é um Deus apenas de promessas. Deus não é um Deus que faz falsas promessas. Deus promete, mas Ele cumpre com a sua promessa, porque assim sempre foi. Então, meus amados irmãos, fiquemos com essa certeza de que todo aquele que é chamado, todo aquele que recebe o chamado, precisa saber que Jesus é a própria sabedoria de Deus. E quando anunciado, quando Jesus é anunciado, esse Jesus Cristo crucificado e depois ressuscitado, quando Ele é anunciado para qualquer um de nós, Ele já é o poder de Deus, Ele já é o sinal. Não precisamos mais ficar pedindo sinal. Se você tem pedido sinal a Deus, mesmo quando você tem escutado a palavra de Deus, mesmo quando você tem assistido muitos feitos acontecer, muitas coisas acontecer, e mesmo assim naquele momento que você pede algo que Ele não te deu, e você fica cheia de dúvida, duvidando, e muitas vezes até ao ponto de renegar Deus, não fique pedindo sinal para Deus, não peça. Apenas escute com atenção a palavra de Deus. Abra seu coração para que caia dentro do seu coração essa certeza de que Ele já é o sinal e que nós não precisamos mais ficar pedindo nenhum sinal. Porque é o próprio Jesus, Ele que realiza na nossa vida, e Ele é a sabedoria. Aquele que recebe os ensinamentos vem do Cristo Jesus, esse já está recebendo a sabedoria. Não precisa ficar pedindo. Não precisa ficar pedindo sinais. Sabedoria, sim, nós pedimos, porque nós estamos pedindo o próprio Jesus na nossa vida. Mas, amados irmãos, precisamos acreditar. Não é pedir sinal, mas é acreditar de que esse Jesus, quando se coloca, quando nós aceitamos, nós deixamos que Ele venha na nossa vida, nós deixamos que Ele venha agir, que Ele venha trazer na nossa vida aquilo que tanto nós precisamos, que foi para isso que Ele veio, que é a libertação. Então, que nós acreditemos, que não sejamos essas pessoas que vivem de pedir sinais, e acreditar que Jesus não veio simplesmente para mandar dizer para que a gente olhasse para o céu, e que lá do céu caísse uma linda casa e também um lindo carro. Todos nós temos o direito de ter as coisas materiais, mas não podemos colocar Deus nas situações como Ele fosse apenas um Deus materialista, que nós precisamos pedir e que Ele tem que nos atender na hora que nós atendermos, do jeito que a gente quer. Sejamos pessoas mais confiantes, não coloquemos em dúvida o poder de Deus, meus amados. Ficar pedindo sinais toda hora, todo instante, é colocar o poder de Deus, o poder de Jesus em dúvida. E também é se negar. É se negar, querer ser o seguidor de Deus, mas também é renegar ao próprio Deus. Porque quem nega o próprio Jesus, quem nega Jesus, está negando o próprio Deus. Então, meus amados irmãos, essa é a palavra que fica para nós. Eu se